Olá, pessoal. Essa aula é uma extensão da aula que nós tivemos ao vivo, né? E que nós finalizamos em NR18, ok? Eu só gostaria de dar uma ênfase em relação às disposições transitórias com vocês, tá, pessoal? Explicar um pouquinho a necessidade delas, certo? Como o próprio nome sugere, transitório é algo que passa rapidamente, né? Que dura pouco. É efêmero, é fugaz, é passageiro, é breve, é mortal. Mas esse terceiro conceito de transitório é o que eu acho que melhor se aplica a essa realidade aqui. Ou seja, são disposições que duram um intervalo de tempo entre dois estados de coisas. São disposições provisórias, né? Então, as disposições transitórias da NR18 dispõem algumas regras que têm que ser obedecidas nesse período de transição, entre a data que o novo texto da norma foi publicado e a data que está previsto para ele entrar em vigor. Então, esse novo texto da NR18 não entrou em vigor imediatamente. Ele foi publicado em fevereiro do ano passado, 2020, tá? Mas foi previsto que ele só entrasse em vigor um ano depois. Ou seja, até então, vigora o texto antigo, certo? Esse um ano já se passou, completou em fevereiro agora. Mas devido às dificuldades de as empresas, principalmente, se adequarem, especialmente porque nós vivemos um ano atípico em 2020, por conta, óbvio, da pandemia, que acarretou em uma série de complicações econômicas, né, por parte das empresas, do país como um todo. Então, foi prorrogado para 2 de agosto a entrada em vigor do novo texto da norma, tá? Ou seja, as disposições transitórias, elas devem ser obedecidas até lá, até 2 de agosto de 2021. É possível que se prorrogue de novo? Não sabemos o que pode acontecer daqui até lá, mas é possível que se prorrogue de novo. Então, enquanto o novo texto da norma não entrar em vigor, a gente tem que obedecer essas disposições transitórias, tá? E ela veio falar do PCMAT. PCMAT também foi falado na aula, né? Era um programa, pessoal, que ele prevê, com base em todos os riscos existentes em um canteiro de obras, prevê as medidas de prevenção de riscos, tá? Medidas de controle desses riscos, equipamentos de proteção coletiva e individual. Equipamentos de proteção individual são aqueles que a gente veste, que a gente usa no nosso corpo, né? Enquanto que os de proteção coletiva tendem a proteger todo aquele pessoal que está ali, no mesmo ambiente. Como, por exemplo, quando você protege uma abertura de um vão de elevador, você está evitando que os trabalhadores ali envolvidos caiam nesse vão, sofram essa queda, né? Quando você faz o aterramento de máquinas, você está protegendo as pessoas que estão ali, que usam a máquina, que estão ali próximos de sofrer descarga elétrica. Quando você faz sinalização no ambiente sobre os riscos que existem ali, medidas de segurança, você está protegendo todos os que circulam por ali. Então, as medidas de proteção coletiva objetivam proteger todo o grupo de trabalhadores que estão presentes naquele local, trabalham ali, né, em determinado período, e individual é que cada pessoa mesmo utiliza. Então, o PCMAT tinha esse nome, né? E aí foi mudado de nome para ele combinar com os outros setores, porque em cada setor utilizava-se um nome de programa diferente. Na construção civil era PCMAT, na mineração era PGR, em outros estabelecimentos era PPRA. Pensa, para gerenciar esses vários programas, para o órgão fiscalizador, até para o público compreender vários programas com nomes diferentes. Não, vamos uniformizar tudo. Então, foi uniformizado para PGR, Programa de Gerenciamento de Riscos, independentemente de qual setor produtivo a gente está falando, se é
um hospital, se é uma empresa na área de mineração, se é uma construtora, tá bom? Só que, enquanto o canteiro de obras que começou ainda era PCMAT, ele vai poder usar esse PCMAT até quando a obra terminar. Então, por exemplo, se a obra durar 5 anos, ele pode utilizar o PCMAT dele durante os 5 anos. Ele não precisa elaborar um novo programa chamado PGR, certo? Sobre containers também, foi falado, né, que não se pode utilizar containers. Container que já foi usado antes em transporte de cargas, a gente não pode reutilizar eles para a área de vivência dos trabalhadores, ok? Até porque eles podem ter algum tipo de contaminação, tá? Então, por medidas de precaução, de prevenção, não se pode fazer esse tipo de reaproveitamento. Tubulões com pressão hiperbárica, pessoal. São essas estruturas que vocês estão vendo nas imagens, e elas são utilizadas especialmente em obras de grande porte, como pontes, viadutos, ok? Especialmente ali na presença de água, por exemplo, abaixo do lençol freático, porque a pressão elevada, né, essa pressão hiperbárica, ela tende a expulsar a água naquele local onde o tubulão está instalado. Então, é possível fazer aí a escavação e a concretagem, tá? Só que o problema é que sendo essa escavação manual, significa que tem trabalhadores ali dentro, e eles ficam submetidos a essa pressão elevada. Então, devido a esses grandes riscos, especialmente dessa pressão elevada que o trabalhador está exposto, é uma técnica que está caindo em desuso, né, em vários lugares. E aqui no Brasil, apesar de não ser proibido antes, já vinha se diminuindo, porque há várias questões de segurança que tem que observar. O novo texto da NR18 proibiu o uso de tubulões, mas, como ele ainda não entrou em vigor, pode ser usado, porém, atendendo-se a uma série de questões de segurança que estão previstas aí no texto da NR18, tá? Quem quiser conferir as várias exigências de segurança pode conferir aí nas disposições transitórias do novo texto da NR18. Como, por exemplo, uma das exigências é que haja ambulância com um bom suporte para a vida, que é o caso, digamos, de uma ambulância de SAMU, tá? Com presença de médico. Então, a realização de exames nos trabalhadores é bem criterioso mesmo, tá? Uma série de exigências que tem que se cumprir. Isso para as empresas que ainda querem utilizar tubulões até dia 2 de agosto, porque depois do dia 2 de agosto já não vai mais ser permitido utilizar os tubulões pressurizados, ok? Aí nessa figura de baixo é um tipo de... é uma câmara pressurizadora, né? E é um exemplo, né, de uma câmara que, inclusive, pode ser utilizada até na área da medicina. Há tratamentos de saúde que envolvem pressões, né? Só que, claro, tem que atender a uma série de exigências sanitárias, especialmente exigências sanitárias da Anvisa, tá? Não é simples. Então, como os tubulões, eles têm câmaras, tem uma câmara ali na parte de cima, essa parte mais larga, né, com um diâmetro maior, chama campânula. Aqui é feita essa pressurização, né, e mantido pressurizado o tubulão, e os trabalhadores estão aí, ok? Então, essas campânulas, elas têm que ter atender uma série de exigências de segurança. Esse aumento da pressão e essa diminuição da pressão tem que ser gradativos para o trabalhador. Enfim, além de uma série de outros requisitos que eu sugiro que vocês observem lá no texto, tá bom? Sobre equipamentos de guindar, também é especificado aqui, né? Porque lá no texto da norma tem o tópico de equipamentos de guindar, só que aqui ele vem dizer o quê? Que o item 18.10.1.25
ele não precisa ser atendido por obras que se iniciarem antes da vigência dessa norma, assim como o PCMAT. Então, se a obra começou antes do dia 2 de agosto de 2021, que é antes de entrar em vigência, não precisa atender esse dispositivo aí que eu coloquei embaixo para vocês verem, que é sobre a cabine de comando do guindaste, ok? Então, ele não precisa atender essa disposição que diz que a cabine tem que ter acesso seguro, e quando necessário, em movimentação vertical para acessar a cabine, tem que ser obrigatório o uso de um sistema de proteção, de prevenção de quedas, né? O interior da cabine tem que ser climatizado, né? Ou seja, com ar-condicionado, o assento tem que ser ergonômico, tem que ter proteção contra raios solares e intempéries, tem que haver uma tabela de cargas máximas em todas as condições de uso, escrita em língua portuguesa, no seu interior e de fácil visualização pelo operador, e tem que ter extintor de incêndio adequado ao risco. Professora, mas por que eles dizem que a empresa pode começar sem ter essas questões de segurança, são tão importantes? É porque, pessoal, não é fácil, né, fazer esse tipo de adequação na cabine de um guindaste, é um equipamento absurdamente caro. Então, eles deram aí esse período para que a empresa se organize, né, consiga fazer esse tipo de adaptação, ok? Mas não que não seja importante, é só para tentar facilitar, né, porque quando você institui uma nova exigência, você tem que ver que todo aquele setor vai ter que se adequar, certo? Mas, a partir do dia 2 de agosto, todas terão que já atender isso daí. Para as empresas que começarem o canteiro a partir de 2 de agosto. Bom, o anexo 1 do novo texto da norma, ele fala de capacitação, tá? Capacitação, carga horária, periodicidade, conteúdo programático. E eu trouxe aqui para mostrar para vocês só o do curso básico em segurança do trabalho. Lá tem as capacitações necessárias para cada função, para cada tipo de trabalhador, dependendo do que ele faz na obra. Eu trouxe aqui o básico, que é o que todo mundo tem que passar na área de segurança do trabalho, independentemente da função dele, que é o curso básico em segurança do trabalho. O treinamento inicial é de 4 horas, tá? A cada 2 anos ele tem que refazer esse curso, também com duração de 4 horas. E o conteúdo programático são as condições e o meio ambiente de trabalho, ou seja, para o trabalhador reconhecer o seu ambiente de trabalho, em que condições ele está trabalhando, tá? E ali poder identificar quais são os riscos inerentes às atividades desenvolvidas, quais equipamentos e proteção coletiva existem no canteiro de obras e quais devem existir, qual é a forma correta e adequada de se usarem os equipamentos de proteção individual e, por último, ele vai conhecer o programa de gerenciamento de riscos do canteiro, né? Lembra que eu falei que no novo texto o programa já não se chama mais PCMAT e vai se chamar PGR, tá? Então, todo trabalhador que entrar em um canteiro de obras, que envolver a área de construção, ele tem que fazer esse curso básico. Aí, se ele tiver uma outra função que exija capacitação, então, além do básico em segurança do trabalho, ele tem que fazer esse outro, ok? O anexo 2 vai falar sobre cabos de aço e de fibra sintética, então traz as especificações dos cabos, o que deve ser evitado nos cabos, no caso, o que não se deve usar, os tipos de rompimento, de problemas, defeitos que tiverem nos cabos, quanto em quanto tempo tem que ser feitas as vistorias, as manutenções, trocas, né? Então, nesse anexo 2, é falado tudo bem detalhado, ok? E aqui não tem como a gente aprofundar muito, né? Enfim, como eu tinha dito para vocês, e lembrando, o glossário, meu povo, é como um mini dicionário que vai conter ali alguns termos técnicos que foram abordados na norma. Então, você está lendo a norma ou está fazendo atividade ali e tem algum termo que você desconhece, você procura no glossário. Se você não encontrou no glossário, aí você pode partir para outras fontes. Mas dá prioridade para o glossário, tá?
Enfim, meu povo, a NR18, ela visa tentar controlar esses riscos nos locais de trabalho, né? Vocês estudaram, viram aí essa forma de organização dos riscos, que de forma didática a gente tenta dividir em 5 grupos, é uma classificação já bem tradicional. Inclusive, essa classificação é usada para elaborar os mapas de risco, que inclusive vocês já fizeram mapa de risco, e fizeram muito bem, inclusive, tá? Só que eu também quero destacar alguns assuntos que está previsto no conteúdo de vocês, mas que não é contemplado dentro da NR18. Por que não é contemplado dentro da NR18? Porque tem outras normas que falam do assunto. E os estabelecimentos, por exemplo, as empresas do ramo da construção, elas não são obrigadas a obedecer apenas a NR18 do Ministério da Economia, né? Do Trabalho. Ela tem que obedecer todas as normas que se aplicarem a ela, tá? E eu vou falar aqui de 3 que são bastante importantes e que eu preciso deixar claro para vocês. A primeira é a norma regulamentadora número 4. A norma regulamentadora número 4 dispõe sobre um tipo de serviço que as empresas são obrigadas a contratar. É uma equipe com formação na área de medicina e segurança do trabalho, e essa equipe vai trabalhar nesse tipo de empresa, nesses ambientes, buscando auxiliar aí na identificação de riscos, no gerenciamento de riscos, no monitoramento da saúde dos trabalhadores, ok? Então, a empresa... Professora, mas como assim a empresa é obrigada a contratar pessoas? Sim. É estranho, mas é mais ou menos isso. Então, esse serviço se chama SESMIT, a sigla dele, né? Que é a sigla para Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho. O SESMIT é composto por 5 profissionais: técnico em segurança do trabalho, enfermeiro do trabalho, médico do trabalho, auxiliar de enfermagem do trabalho e engenheiro de segurança do trabalho. Ou seja, nós temos aí profissionais de 2 áreas principais, tá? Primeira, a área de engenharia de segurança, segunda, a área de medicina do trabalho. Na área de engenharia de segurança, a gente tem 2 profissionais, né? Um de nível superior e um de nível técnico. De nível superior é o engenheiro de segurança e o de nível técnico é o técnico em segurança do trabalho. Na área de medicina do trabalho, temos 2 profissionais de nível superior, que são o médico do trabalho e o enfermeiro do trabalho. E tem o profissional de nível médio, que é o auxiliar de enfermagem do trabalho, certo? Nesse caso, meu povo, como assim, professor? Então, qualquer construtora pequenininha vai ter que contratar esses 5 profissionais, isso sai muito caro. Então, assim, existe todo um dimensionamento que é feito. Vai depender do número de empregados que esse canteiro de obras, que essa construtora possui, tá? Então, a empresa pode contratar mesmo esses profissionais, assinando a carteira deles, ou pode contratar uma empresa que presta esse tipo de serviço de SESMIT. Eu só estou falando disso, pessoal, para que vocês saibam que esses profissionais existem e quais são as funções deles. Porque, muito provavelmente, se você for estagiar, trabalhar em uma obra grande, que tem aí muitos trabalhadores, você vai ver e vai conviver com, pelo menos, o técnico em segurança do trabalho, tá? O médico do trabalho, esse pessoal da área de saúde, eles não costumam estar dentro dos canteiros. Geralmente, esses profissionais, o médico, por exemplo, ele realiza os exames dos trabalhadores. Esses exames, eles são feitos de tempos em tempos. Então, ele tem o consultório dele, fica no seu consultório, e os trabalhadores vão lá quando necessário para passar por esses exames, tá? Enfermeiro do trabalho, auxiliar de enfermagem do trabalho, eles geralmente só são obrigatórios para canteiros de obra que tem uma quantidade de trabalhadores muito grande, tá? Então, eles
vão estar num ambulatório, em uma sala realmente analisando possíveis casos de doenças, de acidentes que aconteceram, pessoas que passam mal durante o trabalho, enfim. Então, eles são focados para a área de saúde. O engenheiro de segurança do trabalho e o técnico em segurança do trabalho, eles têm o objetivo de analisar os ambientes para encontrar riscos e propor medidas, implantar medidas de prevenção e ficar ali monitorando para verificar se está correndo tudo ok, né? Se os ambientes estão corretamente protegidos para os trabalhadores, meu povo. Então, o que acontece? Por isso que vocês não vão ver esses profissionais em canteiros de obra muito pequeno. Por quê? Um canteiro de obra normal, comum, assim, de prédio, construção de prédios, enfim, construção civil básica, ele vai ter um grau de risco 3. Eu não vou explicar muito essa tabela para vocês, não. Eu só coloquei aqui para ela ser um instrumento para o que eu estou falando, ok? Então, a maioria das empresas de construção civil, das atividades de construção, se enquadram como um grau de risco 3. É alto, mas não é o mais alto. O grau de risco considerado mais alto é o 4, que é para a construção civil chamado de pesada. E entende-se que tem um risco maior para os trabalhadores, tá? Então, para essas empresas, para essas atividades de construção corriqueiras, com grau de risco 3, só vai ser necessário contratar um técnico em segurança do trabalho quando essa empresa tiver a partir de 101 funcionários, tá? Até 250. Já se a empresa tem grau de risco 4, ou seja, a atividade dela é construção civil pesada, então, a partir de 50 funcionários, já tem que ter um técnico em segurança do trabalho. Por isso, a composição dessa equipe, desse serviço chamado SESMIT, não vem os 5 de uma vez. Empresas que têm menos trabalhadores, ele começa ali pelo menos com um técnico em segurança do trabalho. No que vai aumentando o número de trabalhadores, aí vão vindo outros profissionais. Deste modo, um canteiro de obras, né, de obra normal, civil, comum, ele só vai precisar ter os 5 profissionais quando ele tiver 3.501 funcionários, a partir de 3.501. E o que a gente vê, assim, relativamente impraticável, não se vê obras, assim, geralmente com esse quantitativo de trabalhadores tão alto. Por isso que, pelo menos na vivência que eu tenho, a maioria das obras, elas vão lidar aí com um número de trabalhadores até na casa dos 100, né, 200. Por quê? Principalmente hoje que a gente vê muito serviço sendo terceirizado, né, para outras empresas menores. Várias atividades ali dentro são terceirizadas. Então, quanto maior o número de funcionários, de empregados que a empresa tem, maior vai ser o seu SESMIT. Então, o SESMIT ele começa com apenas um técnico em segurança do trabalho. A gente chama de equipe, né? É uma equipe formada só por ele próprio. E aí, se essa empresa for passar a ter mais e mais funcionários, aí vão vindo outros profissionais, que podem ser esses 5, né? Técnico em segurança do trabalho, engenheiro de segurança do trabalho, auxiliar de enfermagem do trabalho, enfermeiro do trabalho e médico do trabalho. Então, cada um tem a sua função, e esses profissionais, eles são muito importantes dentro das obras. Então, se você tiver alguma dúvida em relação a riscos, a alguma possível doença que um trabalhador está adquirindo, isso pode estar relacionado ao trabalho, são os primeiros profissionais que você tem que procurar dentro da obra, são eles. Né? Geralmente, o mais procurado, porque ele é o mais acessível, é o técnico em segurança do trabalho. Ele representa ali, personifica as ações de segurança do trabalho dentro da empresa. Ok? Bom, então vamos passar para uma nova NR. A NR que fala sobre o SESMIT é a 4.
E agora a gente vai falar sobre a NR5. A NR5 aborda a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Essa comissão é um grupo formado por trabalhadores. Assim como vocês, por exemplo, já são chamados desde o início do curso aí a formar uma comissão de formatura, né? Para começar já a juntar dinheiro, para quando terminar o ensino médio, fazer uma festa e tal. Então, aqui é uma comissão feita por trabalhadores e o objetivo dessa comissão é se reunir de tempos em tempos para discutir situações ali no ambiente de trabalho que pode causar em acidentes. E quando acontece acidente, também leva essa situação para uma reunião da CIPA, tá? Por exemplo, o Calil, ele trabalha lá no setor lá na a betoneira, né, operando a betoneira, tal, produzindo concreto e tal, e lá ele observou, por exemplo, que a betoneira não tem aterramento, ou ele observou algum outro problema lá no setor dele. Então ele chega na reunião e fala assim, olha, já falei, lá no meu setor, a betoneira, ela está sem aterramento. O outro fala assim, olha, lá na carpintaria está acontecendo isso, isso e isso. E essa comissão, pessoal, ela é formada por trabalhadores? Ok. Mas lá é formada por dois tipos de trabalhadores. Mais ou menos metade é indicada pelo dono da empresa, pela chefia. Metade dos trabalhadores dessa comissão, metade dos componentes. A outra metade é eleita entre os empregados. Tá? Então, tem eleição mesmo, campanha, votação ali, secreta, no papelzinho. E as pessoas que são eleitas, dentro do número de vagas, né, vão compor aí a CIPA. Os que são indicados pelos chefes, eles não precisam participar de eleição, porque o chefe é o chefe. Aí você pergunta para mim, professor, e por que tem isso? Por que metade é eleita pelos trabalhadores e a outra metade simplesmente é indicada pelo chefe? Por que não tem só a gente representante dos trabalhadores? Bom, pessoal, por quê? Porque quem tem o poder de resolver os problemas dentro da empresa é o dono, é a chefia, não é verdade? Então, ele tem que ter representantes lá dentro para saber que problemas são esses que estão sendo levados lá, né, que estão acontecendo. E sempre os problemas que surgem ali nas reuniões da CIPA, ele tem que ter um encaminhamento, né, um pedido ali de resolução. A CIPA tem que promover isso, tá? Solicitar que sejam solucionados aqueles problemas. E essas reuniões, tem que ser por escrito, tem que ter uma ata da reunião. Quando vocês participam, eu não sei quem de vocês aí na sala faz parte do colegiado, né, do curso, mas quando vocês participam de alguma reunião mais séria, é feita a ata da reunião. Ou seja, alguém escreve mesmo, redige tudo o que foi dito na reunião, pelo menos, claro, de forma sintética, mas vai escrever todos os assuntos abordados, o que ficou decidido, né, todos os encaminhamentos, certo? Então, todas as reuniões da CIPA têm que ter a ata e a ata tem que estar assinada. O órgão fiscalizador, né, lá o pessoal da Secretaria de Inspeção do Trabalho, eles, quando vêm fazer fiscalização na obra, eles pedem o livro de ata da CIPA, ou seja, o livro que tem todas as atas de todas as reuniões. E se não tiver, já sabe, né? Tudo aquilo que é desobedecido cabe multa. Primeiro uma advertência, depois multa, tá ok? E esses trabalhadores que são eleitos e participam da CIPA, eles têm estabilidade durante o seu mandato. Ou seja, enquanto eles fazem parte da CIPA, eles não podem ser demitidos, a não ser que ele cometa uma falta muito grave, que foi comprovada, e aí ele seria demitido por justa causa. Mas ele não pode ser demitido se não for apenas por isso. Se ele tiver cometido uma falta
punível com justa causa, tá? E agora, meu povo, a gente não pode deixar de falar sobre esses equipamentos de proteção individual. Vocês devem ter percebido que dentro do novo texto da NR18 não há um tópico falando sobre os EPIs, um tópico específico, né? Até porque existe a NR6, que ela fala especificamente sobre EPIs. E a gente tem que falar sobre eles, vocês têm que ter noção de quais são os principais, né, EPIs utilizados. Agora, você só vai saber mesmo que tipo de EPI cada trabalhador vai ter que usar quando você conhecer cada função que existe no seu canteiro de obra. Por exemplo, o trabalhador ele lida com eletricidade, né? Ele lida com trabalho em altura, com escavação. Então, os EPIs que ele usa depende dos riscos a que ele está exposto. Um trabalhador em que corre o risco de cair alguma coisa sobre a cabeça dele, ele tem que usar capacete. Agora, se por acaso não há o risco, pelo menos não um risco considerável, de cair algo na cabeça dele, ele não vai precisar usar capacete. Eu sou professora, por exemplo, não dou aula usando capacete, a não ser que eu esteja dando aula dentro do canteiro de obras, né? Ou em algum outro tipo de indústria em que haja esse tipo de risco, certo, pessoal? Então, os EPIs dependem do risco. Existe o risco, tem que usar. É gostoso usar EPI? Acredito que não. Hoje, todos nós estamos tendo uma noção do que é usar equipamento de proteção respiratória. E olha que essa máscara que a gente usa, ela não é considerada um equipamento de proteção respiratória propriamente dito, porque os equipamentos de proteção respiratória previstos na NR6, eles têm que ter o certificado de aprovação. E essas mascarazinhas que a mãe, a tia da gente faz, ou que a gente compra por R$ 5 no grupo do WhatsApp, é simplesmente feito de tecido normal, né? Não é um material que é feito, estudado, testado para aquele tipo de agente que nós queremos bloquear, tá? Então, por exemplo, gases, vapores, partículas sólidas, aerossóis, ácidos. Existem vários tipos de máscaras. Eu estou falando de máscara porque eu usei esse exemplo, né? Já que a gente está aí tendo que utilizar máscaras, ok? Mas então, voltando ao que eu estava falando, a gente já acha incômodo utilizar máscara, né? Então, imagine utilizar equipamentos da cabeça aos pés. O capacete, que é de plástico. Então, pensa, o trabalhador está lá no sol quente, o sol bate no capacete, o trem esquenta. O uniforme, que muitas vezes é quente, a bota, a luva, reclamam bastante. Então, assim, a gente fala sobre que deve ser utilizado o EPI, não é porque ele é algo gostoso. É até bonitinho de ver, né? A gente gosta de se paramentar todo, tirar foto, mas para quem tem que utilizar ele no dia a dia, não é algo muito confortável. Mas sempre que necessário tem-se que usar. O que a empresa não pode é deixar de resolver o problema confiando só no EPI. Por exemplo, a empresa pode fazer uma manutenção do equipamento ou então instalar esse equipamento mais longe, um equipamento que faz muito barulho, emite muito ruído, deixa ali perto mesmo, o trabalhador está usando protetor auricular mesmo, está tudo bem. O ideal, meu povo, é se ele realmente afastasse esse equipamento, enclausurasse esse equipamento com material isolante, né, um isolante acústico, porque aí o trabalhador não ia ter que ficar usando aquele negócio no ouvido, que atrapalha, que incomoda, diminui a tua atenção ao ambiente, né? Então, assim, o ideal, sempre o empregador, a empresa, tem que tentar eliminar esse risco, afastar esse risco. O EPI, ele é a última opção, mas quando ele é necessário, ele tem que ser utilizado, tá? Tanto que a recusa, o trabalhador se recusar a utilizar, é um motivo para ele ser demitido por justa causa, ok? Claro que primeiro é feita advertência,
falado, tentar convencer a pessoa, certo? Não é simplesmente, ferro e fogo, tentar convencer, falar. Só que às vezes a pessoa realmente não consegue, é impossível para ela. Mas o empregador, a empresa, ela não pode correr o risco de ter ali a pessoa trabalhando sem proteção, porque essa pessoa ela vai provavelmente adoecer e isso vai ser responsabilidade da empresa. Então, às vezes, ela consegue mudar a pessoa de setor para ir trabalhar num local onde não existe aquele risco, então ela não precisa do EPI. Ou então, a depender, né, se não tiver outra solução, é inclusive possível que a pessoa seja demitida, tá? Então, que equipamentos de proteção individual são esses, pessoal? Existem N tipos, ok? E, a começar, a gente precisa saber sobre que parte do corpo nós queremos proteger e de que riscos, né? Nós temos aí a proteção da cabeça, que pode ser um capacete, quando você quer proteger a cabeça de objetos, né, de materiais que possam atingir, cair e atingir a cabeça do trabalhador. Ou pode ser um chapéu, se você quiser simplesmente proteger dos raios solares, tá? Então, depende do objetivo, tá? Quando a proteção facial, há essas viseiras, né? Tem viseira para proteger, por exemplo, um trabalhador, um soldador, em que há emissão de radiação não ionizante, no caso, radiação infravermelha e tal. Tem uma viseira para proteger simplesmente de partículas sólidas, né, que venham atingir o olho. Agora, durante a Covid, né, a pandemia, há pessoas que utilizam uma viseira facial além da máscara. Está correto também. Tem os óculos que vão proteger aí os olhos. Também o tipo de óculos vai depender do que você quer proteger. É só de partícula sólida, né? Por exemplo, você está furando uma parede, você está parafusando um móvel, e corre o risco de vir alguma partícula no seu olho. Então, tem-se que usar óculos. Ou é um óculos que tem que proteger da radiação, da luz solar. Então, depende, né, do que se tem que proteger o trabalhador. Por isso que a gente tem que conhecer que riscos o trabalhador está exposto. Vamos lembrar do mapinha de risco, né? As mãos, luvas. As mãos, o tipo da luva também depende de que risco é esse. É água? É um produto químico? É uma ferramenta que é abrasiva demais? É uma serra que pode cortar a minha mão? É uma faca que pode cortar a minha mão? Então, professora, mas tem luva que protege de corte de faca? Tem. Uma luva de limalha de aço que os açougueiros, né, têm que utilizar. Os que cortam ali a carne quando ela vem aquela peça inteira no frigorífico ou nos frigoríficos, eles têm que utilizar. A proteção é de queda em altura. Vamos utilizar o cinto de segurança com os devidos cabos, né, talabarte. A proteção do pé, eu vou proteger de quê? É proteger da água, é proteger de micro-organismos patogênicos, é proteger da queda de um ferro, algum objeto pesado. Aí vem a audição. A audição a gente protege basicamente do ruído, mas também as substâncias químicas que, ao entrar no ouvido, ao entrar pelo ouvido, elas também danificam o ouvido. Proteção respiratória, há uma diversidade bem grande de máscaras, tá? Respiradores e tal, que também depende do que eu quero proteger. É de aerossóis, é de vapores, gases, partículas sólidas. Tem essas que tem um filtro na frente, bem grandão. Tem as que tem dois filtros aqui do lado. Tem essa que é a PFF2 ou N95, essa azulzinha, né? Que protege basicamente de poeiras. Tem a válvulazinha, tem ela também sem válvula. Eu até estou querendo comprar uma que eu vi na promoção, só que é sem válvula. Tem umas aí guardadas, né? Tem avental, pessoal, que protege ali, principalmente, né, de sujidades, se atingir o corpo ali com vários materiais.
O uniforme, ele é pode ser uma roupa de proteção também. Você vê o uniforme desse trabalhador tem faixas refletivas, né? Principalmente para locais com pouca luminosidade, porque aí quando vem um veículo, joga o farol em cima, reflete, então diminui o risco desses trabalhadores serem atropelados. Infelizmente, é um problema que acontece com trabalhadores de manutenção, de rodovias, garis, né, por exemplo, que podem não ser vistos. Então, enfim, eu dei para vocês aí esses exemplos, tá? É importante que vocês saibam que eles existam e busquem conhecer um pouco. Vocês vão ter a oportunidade, talvez, de pesquisar mais sobre isso, tá? Bom, queridos, a nossa referência principal dessa aula é sim a NR18, mas também foram aí a NR4, NR5, NR6, tá? E enfim, meus amores, por hoje é isso. Esse vídeo está no YouTube e eu peço que vocês, para efeito, né, de observar a participação de vocês, que vocês curtam e comentem aqui embaixo, tá? Tirem alguma dúvida, eu quero que vocês façam algum tipo de comentário, especialmente com alguma dúvida. Se possível, pesquisem alguns tipos de EPIs e façam aqui o seu comentário para que esse comentário vai servir, no caso, para a gente fazer o controle da frequência de vocês nessa aula assíncrona, tá bom? Então, por hoje é isso. Agradeço a atenção de vocês. Um grande beijo e fiquem com Deus. Tchau.